Presidente, são duas teses simples, duas proposições simples. A primeira, a proibição ou restrição desproporcional da atividade de transporte remunerado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. E a segunda é, os municípios e os distritos federais não podem estabelecer regulação de entrada e de preço para o transporte privado individual de passageiros, uma vez que a competência para regulamentar e fiscalizar a atividade não pode contrariar o padrão regulatório determinado pelo legislador federal no exercício de sua competência legislativa privativa, cito o artigo 2211 da Constituição. Na segunda parte, de acordo com os relatores, penso que foi bem-vindo o sistema de aplicativos. E, embora não se tenha no cenário nacional a regulação recomendável, sob a minha ótica, é um sistema hoje mais seguro do que o sistema regulamentado, que é o de táxi. Eu, pelo menos, opto sempre, ao invés de pegar um táxi quando vou ao Rio, quando vou ao São Paulo, eu opto sempre pelo Uber e tenho um aplicativo no meu celular. Aciono o Uber. Inclusive, eu sou examinado como transportado pelo condutor do veículo e examino também o desempenho dele, condutor do veículo. É um serviço de utilidade pública que é de natureza privada em si. Acompanho, portanto, os relatores. Vou colocar novamente o vídeo que eu coloquei ontem do Edson Caran, porque o áudio ficou muito... o áudio ficou muito alto. A musiquinha cobriu o que o Edson Caran tá falando na entrevista, então eu vou colocar de novo. Oh, gente, é só aumentar o volume, não cobrem de mim, eu não sou editor de vídeo, eu esqueci da porra do volume, eu tava com fone, então pra mim tava ouvindo. Bom, enfim. Bom, vou colocar o vídeo e vocês vão entender. Eu tô vendo muita gente, é aquela cultura do pânico, do terrorismo, ai que você vai perder o seu trabalho. Cara, não é perder nada, gente, não é perder nada. O STF, cara, é assim, como que funciona o legislativo? O legislativo faz lei, o legislativo. O deputado municipal, que é o vereador, ele também faz lei. Essa lei que ele tá fazendo já foi julgada no STF, é proibido restringir, é proibido limitar e proibir, tá? Limitar e proibir a atuação da empresa é proibido. Restringir, criar mecanismos de restrição, mas você tá lá ou não tá lá que eles não... Por quê? O mecanismo de restrição é criado em cima de mobilidade, em cima da mobilidade. Isso não tá errado. Isso é... Cara, ó, veículos de fora de São Paulo, o táxi é assim. Táxi de fora não pode vir trabalhar. Agora, tem um Código de Defesa do Consumidor que dá o direito a, se o usuário chamar pelo aplicativo, o táxi estiver num outro município, ele pode pegar, porque é lei que se sobressai, é lei federal em cima de lei municipal. O STF já julgou, não pode proibir, não pode limitar. Pronto, o próprio 13.640 dá à prefeitura o direito de regular e regulamentar e fiscalizar. É só isso. Gente, meu Deus, nessa época do ano, o rito das câmaras municipais, são os deputados municipais, é quem faz as leis municipal. Pô, e tem gente que quer ser vereador ainda. Cria um terrorismo, a própria empresa faz a convocação para vocês lá quando é época de ganhar dinheiro. Liderança de vocês entrarem em contato comigo, o que você acha? Eu falo, meu, a última convocação que vocês tiveram, o que aconteceu? Foram multados, foram para frente, foram multados e não deu em nada. Criaram essa mesma narrativa de terrorismo e vocês só se foderam. Cara, que é na boa, continua trabalhando, faz a sua parte. A própria Uber vai, qualquer juizinho de primeira instância dá uma liminar. Cara, puta que pariu, é muito difícil lidar com pessoas que não querem entender. Eu tô aqui para tentar passar alguma informação. E tem gente que só quer view, só quer, ai, porque eu vou fazer, é porque a nossa pressão, cara. Lembra da Janaína Lima, o ano passado? Passou o projeto de lei dela nessa mesma época. Eles vão entrar em recesso agora. Gente,
Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Da última vez, até a liderança de vocês tomou multa porque o ofício estava errado. Porra, gente. Sabe? Vejam o vídeo. Ouçam o próprio... Eu vou colocar de novo. O vice-presidente da Câmara Municipal de São Paulo, o vereador Milton Leite, esteve aqui no Bastidores do Poder da Rádio Bandeirantes para conversar conosco e falou exatamente sobre esse tema que tem sido mencionado aqui, que é a questão do transporte de aplicativo na cidade de São Paulo. O vereador nos disse que no ano que vem a Câmara Municipal vai voltar a discutir regras para o transporte por aplicativo aqui na cidade de São Paulo. E os ouvintes aqui perguntam se a limitação desses carros é uma alternativa. O que a Prefeitura pensa a respeito do tema, hein? Eu volto a dizer sempre aquilo que eu disse com relação à questão dos aplicativos, qualquer que seja ele. O aplicativo é um grande ganho para a população. Só que o que nós precisamos é de organização com relação a isso. Eu fiz um levantamento, nós temos mais de 500 mil carros inscritos na Secretaria da Fazenda para trabalhar com aplicativos dentro da cidade. Se você prestar atenção, desses 500 mil carros, a grande maioria deles é com chapa de fora da cidade de São Paulo, ou seja, são carros de locação. Então, é um engano você falar que você está tirando o carro da cidade. Muito pelo contrário, você está colocando mais carro na cidade. Porque aquele usuário que usava o seu carro para ir da sua casa para o seu local de trabalho, ele deixava o carro dele guardado na garagem enquanto ele estava trabalhando. O carro de aplicativo não, ele fica rodando dentro da cidade de São Paulo. Então, no mínimo, você tem entre 80 e 100 mil carros por dia rodando dentro da cidade de São Paulo, às vezes rodando à toa e rodando vazio, sem ter a menor necessidade. Por isso, eu acho, sim, importante você trabalhar num sentido de organização e não porque na questão de limitação. Eu acho que você, como você tem a quantidade de táxis limitada dentro da cidade de São Paulo, você pode também trabalhar nessa mesma linha no sentido de organizar o trânsito como um todo. Então, eu digo, o aplicativo ele é muito bem-vindo, mas precisamos colocar regras que às vezes não são aceitas por eles. Por exemplo, nós colocamos dentro da portaria a obrigatoriedade de fazer a vistoria nos carros, como é feito no táxi, para dar segurança para o cidadão. E quantos carros de aplicativo São Paulo comporta? Tem algum estudo da Prefeitura? Se você trabalhar com um limite de até 60 mil, 50 mil carros, é aceitável. Ixi, mas nós devemos ter são uns... 500 mil, você tem 500 mil cadastrados, não é que 500 mil estão rodando simultaneamente. Esse é um sistema de rodízio, roda aproximadamente entre 80 a 100 mil por dia. Então não muda, a oferta continuaria mais ou menos. A oferta continuaria mais ou menos. Mas o mais importante, além da oferta, seria a organização. E mostrar para a população... O que é essa organização, o senhor fala? Hoje você tem um aplicativo que ele é o soberano. Ele não aceita, exatamente, ele não aceita nada daquilo que a prefeitura determina. Por exemplo, é o que eu estava falando com relação à segurança do usuário. Hoje você pega um carro de aplicativo, você não sabe se esse carro está com pneu careca, que condições de freio ele está, que condições de motor ele está, se esse motorista ele está habilitado para o transporte de passageiro, porque pela lei ele é obrigado a ser um motorista habilitado para transporte de passageiro. Então, existem algumas regras de segurança para o usuário que não são cumpridas, mas elas não são cumpridas não porque a prefeitura não quer, porque assim a justiça determinou. A justiça dá ganho de causa para esses aplicativos nessas questões, o que é uma pena, porque nós estamos trabalhando contra essa segurança. Então, se a Câmara Municipal puder entrar dentro do debate e puder vir ajudar e acrescentar, é muito bem-vinda. Tem algum modelo de grandes cidades lá fora que também travam várias batalhas judiciais, inclusive com o Uber, para tentar organizar de alguma forma, limitar o serviço? Tem algum modelo que a prefeitura olha e fala, a gente quer fazer igual aqui? Não, a questão não é modelo. Eu vou citar o exemplo de Londres. Londres, por exemplo, proibiu a Uber de operar. Por quê? Porque ela não cumpre regras. Então, se você tem uma operadora que não gosta de cumprir regras, significa que ela não está pensando no bem comum. Ela está pensando nela. Então, todo sistema de comércio, porque isso é um comércio, todo sistema de comércio, ele é muito bem-vindo para a cidade. Isso faz já a economia girar, isso
te dá uma condição melhor, inclusive para a população e para o usuário. O fato é que a Uber ela não gosta de cumprir regras. Então, se você estipula as regras pensando na segurança do cidadão e ele não gosta de cumprir, por quê? Será que ele faz as análises corretas? Veja o exemplo da 99, daquele motorista que espancou a produtora. Quer dizer, qual era a ficha criminal desse motorista? Esse estudo a prefeitura não pode ter porque a justiça barrou. Eu acho isso um absurdo.